curitibanos poliglotas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula. Muito bem, o tema da nossa aula de hoje é comércio. Você pode estar aí até se perguntando, comércio? Mas o que será que a professora vai falar hoje? Será que ela vai falar sobre venda, sobre como a gente faz para ter um bom negócio? Não é muito por aí que a gente vai começar a nossa aula. Nós vamos falar um pouco da história do comércio, né? Desde os primórdios, como se começou a fazer essa questão da troca, né? De venda e compra de produtos, né? Produção de produtos. Muito bem, então nós vamos voltar lá desde a época da pré-história. Você lembra? Ao longo da história, né? Se a gente traçar uma linha do tempo, a gente vai voltar lá para os homens das cavernas, no período neolítico. O período neolítico foi um período muito importante, né? Na história dos seres humanos, justamente porque ele marcou a revolução agrícola. Foi o momento em que o homem começou a passar das suas práticas nômades, onde ele ia de um lugar para o outro, né, onde tivesse comida, né, de ser coletor, coletar frutos que caíam das árvores e caçar animais, e ele parou para ser sedentário, ou seja, ele parou num lugar só e começou a cultivar alguns alimentos, né? E também começou a fazer a utilização de alguns artefatos feitos de pedra, justamente por isso que nós chamamos da época da Idade da Pedra, né? E com isso, com essa revolução agrícola que ele começou a plantar e a colher, muitos homens começaram a estocar alimentos e com isso começaram a fazer a troca entre tribos, né? E então, as primeiras atividades comerciais, elas foram baseadas nas trocas, o que a gente chama de escambo. Eles faziam essas trocas do que estocavam para que tivessem diferentes tipos de produtos. Muito bem. Nessa época não existia o que a gente chama hoje de dinheiro, né? Não tinha o dinheiro em papel e nem muito menos a moeda. Mas existia o que a gente vê aqui na tela, a moeda mercadoria. A moeda mercadoria, ela é aquela que o valor ele vem da mercadoria da qual ela era feita. Então vocês podem ver, por exemplo, ali, ó, que o gado foi usado como foi usado como moeda de troca. Algumas conchas também já foram muito valiosas e usadas como moeda de troca. O sal, e alguns tipos de tecido. Então, a moeda mercadoria, ela consiste em um objeto que possui um valor, né? E bem como o seu uso como moeda. Muito bem, além, né, de ter essas mercadorias como moeda de troca, e muitas mercadorias, elas eram importantes justamente porque eles podiam se locomover e levar essas mercadorias junto. Então, elas, além de terem valores, elas poderiam ser transportadas, né? Mas com o avanço, né, ao longo do tempo, o homem, além do domínio do fogo, que foi um momento muito marcante, né, na história dos seres humanos, também começou a usar os metais. E é aí que a gente passa para a idade dos metais, né? Com a descoberta de materiais como ferro, cobre, bronze, eles auxiliaram nessa produção de algumas peças que facilitavam a vida do homem no seu dia a dia. E isso foi uma enorme conquista tecnológica para a humanidade, porque a partir daí ele começou a explorar muito mais a natureza, o meio ambiente, né? E foi nessa mesma época que se deu o surgimento da moeda. A palavra moeda, ela refere-se à aparição de pedaços de metais estilizados e cunhados por uma autoridade pública. E a função das moedas metálicas foi facilitar as trocas comerciais. Então agora, ao invés de ter, né, as mercadorias como moeda, né, apareceu então um material que era o metal e a moeda era feita disso, que representava então essa troca comercial, e ela tinha esse valor colocado nela. E olha só que curiosa essa informação que eu trouxe aqui para vocês. Vejam comigo lá na tela. O stater foi a primeira moeda que foi cunhada. Na verdade, ela foi uma moeda cunhada, né, que ela representava o símbolo da família real da Lídia, que é a antiga Turquia. E ela acabou sendo utilizada depois em diversas regiões da Grécia. E ela tinha cunhado o leão. Vocês conseguem ver a imagem do leão cunhado nela? Que era o símbolo que representava a família real da Lídia, né? Que era esse reino, o reino da Lídia. Muito bem, um povo também que foi muito importante, que marcou muito o comércio, que era designado como povo do mar, foram os fenícios. Eles foram alguns dos maiores comerciantes do seu tempo.
E eles deviam muito a prosperidade ao comércio, justamente porque eles navegavam, eram grandes navegadores e conseguiam navegar e fazer, né, essa troca com as moedas com diversos, diferentes povos. Então, por séculos, eles foram uma potência naval e mercantil ali do Mediterrâneo. E essa é uma moeda que representa ali os fenícios, né, em suas embarcações. E os fenícios também, olha que interessante, até o próprio nome veio, né, tem uma origem grega, mas veio justamente pela sua atividade comercial que eles tinham, principalmente com os gregos. E o seu produto mais célebre, mais importante, era uma tinta púrpura que em grego ela era chamada de fenos e que ela provinha de um caramujo marinho. Essa tinta púrpura, ela era muito valiosa, ela valia como um ouro, justamente porque quando os tecidos eram tingidos com essa tinta, eles se mantinham assim, né, por muito tempo. Então ela era muito valiosa. E com o passar do tempo, né, a gente entra então na Idade Média e vem também as grandes navegações, que foram muito importantes para o comércio, que foi uma época de descobrimentos, né, em que a gente diz que o homem se lançou ao mar justamente para conhecer o mundo e acabar com algumas mitologias, algumas crenças que existiam, principalmente em relação à questão do mundo, né, do mundo ser quadrado e ter um fim e terem vários animais que dominavam essa região desconhecida. E aí, com isso, com alguns estudos científicos, eles perceberam que não era nada disso. Então, a gente chama da Era dos Descobrimentos, né, que é a designação dada para esse período da história, que ela ocorreu entre o século XV e o início do século XVII. Então, os principais povos que se lançaram ao mar foram primeiramente os portugueses, em seguida os espanhóis, e depois alguns países europeus que acabaram explorando o globo terrestre intensamente em busca de novas rotas de comércios, principalmente de temperos e tecidos, né, que era o que era mais consumido antigamente. E na Idade Média também aconteciam as feiras medievais. As feiras medievais, elas eram um encontro entre os mercadores, né, que vinham de diversas partes da Europa para comprarem e venderem os seus produtos. Como mostra ali aquele quadro que está na imagem, que é um quadro do pintor Félix de Vignes, que o nome desse quadro é Feira em Gante, na Idade Média, que ele está lá no Museu de Belas Artes em Gante, na Bélgica, e que ele demonstra muito isso, né? Como aconteciam. Então, esses mercadores, eles eram viajantes que iam parando de cidades em cidades para poderem vender ou comprar produtos. Mas vocês imaginem só que cada mercador provavelmente vinha de algum lugar diferente e tinha representando a sua moeda, que era diferente uma da outra. Então, como a moeda ela era a base de troca para compra e venda de mercadorias, ocorria um intercâmbio muito grande de diferentes lugares do mundo, né? Acabou se internacionalizando o comércio. Então, diferentes moedas elas eram utilizadas nas negociações. E aí, o que aconteceu foi o surgimento dos cambistas. Os cambistas nada mais são pessoas que faziam essa troca para igualar os valores das moedas diferentes. E foi nesse período também que deu-se os primórdios dos bancos, dos banqueiros, das taxas, dos juros e principalmente do lucro, né? Que é tudo ligado ao comércio. Mas olhem que interessante, será que as feiras elas pararam de existir na Idade Média? Muito pelo contrário, nós temos hoje em dia ainda alguns exemplos de feiras que acontecem que são muito famosas em diferentes lugares do mundo. Vamos ver só? Que é o caso, por exemplo, em Madrid, da feira El Rastro. Olhem só que interessante, é uma feira muito grande e como se fosse um mercado de pulgas. Vocês já ouviram falar do mercado de pulgas? É um lugar onde se encontra de tudo, né? Principalmente antiguidades. E nós temos também em Londres, né, o Old Spitalfields Market, que ele também, né, ele existe há mais de 350 anos e ele também é um mercado onde se encontra diferentes antiguidades, né, que as pessoas também vão, principalmente em passeios de final de semana. Existe também a Feira de San Telmo, que fica no bairro de San Telmo, em Buenos Aires, na Argentina, e é a mais tradicional feira da cidade. E aqui em Curitiba, você já foi em alguma feira? Existem as feiras de bairro, que geralmente vendem comidas, né, verdura, fruta, algum outro tipo de alimento, mas existe uma feira muito famosa aqui em Curitiba, que é a Feira do Largo da Ordem em Curitiba, que ela fica bem no centro de Curitiba e ela é muito frequentada, não só pelos curitibanos, mas também pelos turistas que visitam aqui a nossa região.
E olhem só que interessante, olhem que imagem bonita que eu trouxe para vocês. Esse é o grande bazar que fica em Istambul. E lá também se encontra de tudo. Na verdade, essas feiras geralmente, né, se encontram de tudo, principalmente antiguidades, mas também tem a venda de alimentos, né? Agora, o nome, bazar, você já deve ter ouvido falar desse nome, mas com uma outra referência, né, com outro significado. Na verdade, o bazar antigamente ele era considerado um ponto de chegada e partida de algumas caravanas, né, no Oriente Médio. E era um local onde eles descansavam e armazenavam suas mercadorias. Muito bem, mas bazar aqui no Brasil, né, a gente associa com outro significado, que é o significado de brechó, né? Geralmente são locais onde vendem produtos que já são usados, né, mas estão em bom estado. E as pessoas deixaram de usar, não usam mais e acabam colocando para vender. E existem alguns brechós, né, ao redor do mundo que são muito famosos e eles vendem de tudo e são permanentes, né? Alguns lugares não, né? As pessoas se reúnem e acabam juntando o que tem de objetos e roupas usadas e fazem um grande bazar. Mas tem locais que não, que são realmente permanentes. Então o brechó, ele é uma loja de artigos usados, principalmente roupas, calçados, louças, objetos de arte, bijuterias e objetos de uso doméstico, então que são vendidos. E de modo semelhante, mas vendendo outros objetos, nós temos os sebos. Você já ouviu falar de sebos? Aqui em Curitiba existem vários. Ele é um local onde se vendem e se compram livros e revistas e às vezes até discos usados, né? Então aqui em Curitiba tem alguns espalhados. Se você ainda não viu, dê uma pesquisada que com certeza você vai encontrar. Tem algumas coisas muito interessantes, algumas antiguidades, algumas relíquias, né? Que é legal procurar. E às vezes você encontra também produtos por preços muito mais baratos do que se você for numa loja. Bom, com o passar do tempo, nós já falamos então das feiras, né, que utilizavam as moedas, e essas feiras, com o passar do tempo, também começaram a se fixar em alguns lugares, e daí surgiram alguns lugares fixos, que são os famosos mercados. Os mercados, principalmente mercados públicos, que existem também até hoje, eles são lugares, né, que existem a venda de muitas mercadorias, principalmente alimentos, mas também são um lugar onde as pessoas vão ao final de semana passear. E existem mercados públicos em todas as cidades ao redor do mundo. Vamos ver só alguns exemplos? Olhem só, esse é o caso, por exemplo, de Marrakech, que fica no Marrocos, que são os chamados souks. Ele é considerado um dos 10 melhores mercados do mundo. E cada mercado ele é especializado em algum tipo de produto, né? Então existem, por exemplo, os souks tintureiros, os de tapetes, de sapatos, de joias, de comida, enfim, de diversas coisas. E a arte da barganha, né? De você ver quem que faz o melhor preço, faz parte dessa tradição comercial do mundo árabe. Existe também aqui no Brasil o mercado Ver-o-Peso, que fica lá em Belém, no norte do país. Ele é um dos mercados públicos mais antigos do país e ele é considerado como uma das maravilhas do estado. Ele também é um ponto turístico, cultural e econômico dessa cidade. E ele é considerado como a maior feira ao ar livre da América Latina. E também abastece a cidade com vários tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais que são fornecidos via fluvial, ou seja, de barco. Existe também o Mercado São José, que é mais conhecido como La Boqueria, lá em Barcelona, na Espanha. E ele é o mais antigo dos mercados municipais de Barcelona, na Catalunha, e ele foi inaugurado em 19 de março de 1840, no dia de São José no calendário católico. E nele vendem-se frutas, carnes, artesanato, vinho, e ele é visitado não só pelos moradores da cidade, mas também pessoas do mundo inteiro, né, pelos turistas que vão visitar a cidade de Barcelona. E olha que interessante esse último que eu trouxe aqui para vocês. É o mercado flutuante, os mercados flutuantes que existem na Tailândia. Eles são tradicionais e existem no país inteiro, principalmente nos arredores da cidade de Bangkok. E muitos acabaram se tornando somente atração turística, né? Porque já não tem mais aquela serventia para as pessoas locais. Mas lá encontra-se de tudo, né? Principalmente alimentos, frutas e até pratos feitos na hora. Será que você teria coragem de comer em algum lugar assim? E a compra desses produtos ela é feita de várias maneiras. Seja de barco para barco ou do barco para margem, né? Você pode ficar na margem e pedir para as pessoas que estão ali no barco vendendo. Você já passeou em algum mercado municipal?
Aqui em Curitiba nós temos o nosso mercado municipal. Ele é um tradicional mercado público da capital do estado brasileiro do Paraná. E ele tem uma ampla variedade. Ali eles são comercializados desde carne, peixes, a diferentes produtos asiáticos. Porém, os seus principais itens são frutas, produtos orgânicos, além de doces e presentes artesanatos. E aí, você já foi no mercado municipal de Curitiba? Muito bem, então, saindo agora, né, toda essa conversa que a gente teve de coisas que tinham lá na Idade Média e que ainda existem nos dias atuais, nós vamos passar por um momento importante, né, ao longo da história dos seres humanos, né, da história do mundo, que foi o marco da Revolução Industrial, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que trouxe, né, principalmente começou lá na Inglaterra, a partir da metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando uma grande transformação. Então, ela garantiu o surgimento da indústria, né, que modificou também algumas coisas no comércio, principalmente a questão da estocagem. E com isso surgiram os armazéns, que essa palavra vem do árabe al-mahazan, que significa sótão ou entreposto, que é um espaço físico que as pessoas depositam matérias-primas ou produtos semi-acabados ou acabados, que depois podem ser vendidos. E com esses armazéns, né, com esses produtos estocados, surgiram também lugares grandes, né, que nós chamamos de lojas de departamento, que acabam vendendo de diferentes tipos de comércio. Então, o comércio passa de ser coisas pequenininhas para se tornarem coisas maiores, né, com locais expostos, né, com vitrines, onde as pessoas podem ir e ver aquilo que elas iam comprar. Então, as grandes lojas de departamento são tipos de comércio que apresentam nos seus locais de venda uma larga variedade de produtos de consumo e que necessitam também de locais grandes para que eles possam fazer essa venda, né? E também para que possam ser organizadas essas vendas, geralmente eles são divididos por departamentos em andares. Outro marco, né, a partir da Revolução Industrial e logo em seguida, foram os supermercados. Né? Os supermercados eles surgiram nos Estados Unidos durante os anos de 1930 e no Brasil ele veio na década de 50 e o primeiro foi o chamado nomeado Sirva-se, que foi fundado por Mario Wallace Simonsen, que foi um dos mais importantes empresários do Brasil na época. E hoje em dia nós temos também alguns locais, né, que o mercado passou. O mercado de rua deixou de ser o grande local do comércio e acabaram surgindo os shopping centers, que hoje a gente tem grandes shopping centers, que é o caso do Dubai Mall, né, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é o maior shopping center que a gente tem hoje em dia. E ele é tão grande que dentro dele tem também o maior aquário suspenso do mundo, com mais de 33 mil animais marinhos. Você já imaginou você passear por um shopping center com um aquário dentro? Deve ser muito interessante, né? E além disso, nós temos hoje, com o avanço da tecnologia, o comércio digital, que acontece na internet, né? Com a globalização e o desenvolvimento da internet, as empresas passaram, né, do meio físico para o ambiente digital. Então, ele é um tipo de transação comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, os computadores, tablets, smartphones, onde você compra e recebe esse produto na tua casa. Mas existe todo um sistema, né, toda uma comunicação que é feita por detrás disso para que esse produto realmente chegue até a sua casa. Muito bem, nós vamos agora passar para um vídeo que se chama A História do Comércio, para que vocês assistam e para que a gente possa revisar todo esse conteúdo que a gente viu hoje. Eu espero que vocês gostem. Olá, tudo bom? Tudo bem. Qual a forma de pagamento? No cartão em 3 vezes, por favor. Ok. Hoje em dia podemos pagar em dinheiro, cartão de crédito, de débito ou até mesmo financiar uma compra. Mas nem sempre foi assim. Obrigado. Houve um tempo quando nem mesmo dinheiro existia. Até logo. Mas quando será que o comércio se tornou tão indispensável na vida das pessoas? Quando o homem deixou de ser nômade e passou a cultivar a terra, surgiu o escambo. Com o domínio das técnicas agrícolas, as comunidades começaram a produzir mais do que o necessário para seu consumo, e o que excedia era trocado com outras comunidades. O escambo ele nasce daí. Você troca um produto por outro, um produto por serviço. É o primeiro tipo de troca que a comunidade ou que as pessoas experimentaram
na história da humanidade. A vantagem é que se você só consome aquilo que você produz, você tem um consumo muito limitado. A partir do momento que você consegue fazer trocas daquilo que é produzido, você consegue sofisticar e ampliar o seu leque de consumo. Como o dinheiro ainda não existia, várias mercadorias foram usadas como moeda de troca ao longo do tempo. Sal, açúcar, metais preciosos e até o gado. O gado era uma mercadoria que era bem aceita por todos, porque ele tinha facilidade de locomoção, então mesmo que a comunidade mudasse de local, o gado poderia ser levado junto. E daí até existe um termo que a gente é conhecido hoje como o capital, porque capital vem de capta de cabeça, que é o patrimônio. Então você tem um patrimônio, seu colocado em gado, já permitiu uma certa reserva. No século VII a.C., a necessidade de possuir um dinheiro durável e fácil de transportar levou à invenção das primeiras moedas, no reino da Lídia, onde fica a atual Turquia. A partir do surgimento da moeda, né, as trocas comerciais elas são muito facilitadas. E aí você tem o surgimento dos povos comerciantes, né? Você tem lá os fenícios, lá na antiguidade ainda, os povos da Mesopotâmia, que já faziam o comércio na região e até por todo o Mediterrâneo. O comércio tornou-se cada vez mais importante. Na Idade Média, por exemplo, foi impulsionado pelas grandes navegações e pelas rotas estabelecidas entre as cidades. Para fazer negócios, os comerciantes percorriam grandes distâncias em caravelas e, quando chegavam a seu destino, ocupavam mercados, feiras e praças. Você tem Portugal e Espanha com os primeiros estados nacionais que surgem nesse período, né? E não é por acaso que eles dão início às grandes navegações, né? Como estados independentes e bem estruturados, né? Centralizados, eles têm condições de capitalizar, de organizar as finanças do reino para esse novo empreendimento, que é descobrir novas terras, em busca de novos caminhos. E aí você tem ampliação do comércio para a África, para a Ásia, para a América, e aí sim o comércio se torna mais internacional e mundial. No Brasil, o comércio se expandiu com a chegada da família real, em 1808. Uma das medidas tomadas por Dom João VI nessa época foi abrir os portos às nações amigas. Mesmo como colônia de Portugal, o Brasil passou a fazer negócios diretamente com outros países. Além disso, o movimento dos navios fez com que várias lojas se instalassem nas cidades portuárias, intensificando o comércio local. Esse processo trouxe uma mudança muito grande para o Brasil, né? Tanto do ponto de vista econômico, político, mas também da parte de vista comercial. Essas pessoas vêm, primeiro, com hábitos de consumo diferentes, com necessidades, com expectativas muito diferentes e com coisas que não haviam aqui no Brasil. Então, por exemplo, o consumo de vela, de barbante, pianos, papel de parede, perfumes, talheres, todo esse tipo de coisa que praticamente não existia na colônia começa a se chegar. Até o século XIX não existiam lojas como conhecemos hoje. Os estabelecimentos comerciais costumavam ser pequenos e ter apenas alguns tipos de produtos. E a maioria das mercadorias era vendida assim, a granel. Não existia muita diferenciação entre quem fabricava e quem vendia. Então, muitas vezes, o próprio fabricante ele produzia um sapato, por exemplo, e nos fundos da loja ou no depósito é quando ele vendia aquela mercadoria. Com o tempo, esse processo foi se aprimorando e começam a surgir pequenas lojas especializadas. E esses produtos começam a ser trazidos do depósito para a frente de loja. Então, as pessoas começam a poder ter um contato mais próximo, começam a poder experimentar aquele produto sem a intermediação tão direta do comerciante. Aí que surgem as primeiras vitrines, as primeiras lojas com balcão. Já fora do Brasil, o século XIX trazia outras novidades para o mundo do comércio, as lojas de departamento. As lojas de departamento surgiram porque existia a necessidade de fazer uma relação de comércio diferenciada de como era antigamente das pequenas mercearias. A vida econômica e social do Brasil também passava por transformações. A industrialização impulsionou o crescimento das cidades. Especialmente em São Paulo, várias famílias aplicaram os lucros com café na fabricação de produtos que antes eram importados. O comércio passava também a ocupar lugar de destaque.
Então, dessa época, nascem também as primeiras lojas de departamento no Brasil. Você tem a Casa Garraud, no Rio de Janeiro, Casa Masson, em São Paulo, o Mapping, que também é do começo do século XX, a Casa Alemã, que era muito conhecida também em São Paulo. São os primeiros exemplos das lojas de departamentos. E eles refletem esse momento da economia brasileira também, em que você tem pessoas já trabalhando, né, em serviços, na indústria, começam a vir pessoas mais do campo para a cidade, as cidades começam a crescer e há uma necessidade de você oferecer mais produtos, mais variedade. Na mesma época, os supermercados começaram a mudar o jeito de vender alimentos. A primeira loja deste tipo surgiu em Nova York, aliando alto atendimento a preços mais baixos. Na década de 50, os supermercados já tinham se espalhado pela Europa e América do Sul, inclusive no Brasil. A primeira experiência de supermercados no Brasil é o supermercado Sirva-se, na década de 50, aqui em São Paulo. As pessoas podiam ir nas gôndolas, escolher os produtos e levar para casa sem intermediação de um balconista ou de um comerciante. Esse processo foi se aprimorando, aos poucos foram agregados produtos de hortifruti, produtos perecíveis como carnes, e esse processo foi crescendo. Tanto que em poucos anos, né, o supermercado começou a se tornar o formato padrão de venda de alimentos. Nos últimos 70 anos, o comércio no país passou por mudanças intensas. Os brasileiros viram surgir os hipermercados, com grande variedade de produtos e lojas com até 3 mil metros quadrados. E experimentaram novos hábitos. O tradicional comércio de rua perdeu espaço para os shopping centers. São cerca de 500 shoppings em todo o país. O varejo também vem incorporando rapidamente as novas tecnologias. Lojas físicas também estão na internet e fazendo comércio online. Hoje, o comércio não está apenas no centro das cidades. As grandes redes de distribuição e lojas fazem com que os produtos cheguem a locais mais distantes. Você não precisa mais se deslocar tanto para conseguir consumir um produto seu de desejo, seja ele um colchão, seja ele uma roupa, seja ele um instrumento musical, seja ele um entretenimento. Você consegue em todas as regiões, você consegue localizar esse produto, comprar esse produto. Muito bem, gostaram do vídeo? Ele é importante para a gente revisar um pouquinho todo o conteúdo, né? Tem bastante coisa. Muito bem, estamos terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo,
não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.